estudo. Como já havia dito, o tema de hoje é o nosso 10º, e você pode muito bem ir aqui no nosso canal. Tem uma aba onde nós colocamos todos esses estudos, né, do primeiro até agora. Você vai encontrar o estudo sobre a Bíblia. São 4 vídeos, são 3 sobre Jesus, 2 sobre o Espírito Santo. Estamos iniciando agora o que fala sobre Deus Pai, e já mesclando com a Trindade. E aí você talvez pergunte, mas por que Deus Pai e a Trindade? É porque em todos os demais vídeos nós estamos apresentando Deus Pai, sempre mesclando para que a gente entenda a diferença entre Pai e Espírito Santo, Filho e Espírito Santo. Nesse nós vamos colocar alguns pontos mais específicos, mas em todos os outros, o Deus Pai aparece inconfundivelmente, né? Isso aqui é só mais uma forma de apresentá-lo de forma exclusiva, ok? Então vamos avançar aqui para entendermos realmente essa ideia e essa função da Trindade. Aqui você vai encontrar um gráfico onde nós vamos apresentar uma visão geral, né, bem ampla sobre a Trindade. Encontramos aí 3 pequenos botões, onde nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. No gráfico, vocês vão observar que o nosso primeiro texto, que vai dar uma visão dos 3, está em Mateus 28:19. Não só em Mateus 28:19, mas em vários textos bíblicos, Antigo e Novo Testamento. Você vai ver de forma direta a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para você ter ideia, a gente já apresentou em estudos anteriores, na criação. Jesus estava presente na criação, o Espírito Santo. João diz que tudo foi feito por ele, através dele, e ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Da Trindade, quem habitou entre os homens? Jesus Cristo. Então, se ele estava no princípio e tudo que foi feito através dele e por ele, então nós não temos como negar a pré-existência de Jesus Cristo. E eu falo pré-existência, não é no sentido de ele começou a existir em um determinado tempo. Não, nós não temos como dizer que Jesus foi criado ou que Jesus é uma criatura. Tudo que nós estudamos e nos aprofundamos, inclusive tenho estudo com os irmãos Testemunho de Jeová, né, muito bacana, gosto demais da visão e dos estudos dos irmãos Testemunho de Jeová, apesar de não concordar com algumas ideias, e uma delas é de que Jesus é um grande profeta, é o Filho de Deus, e um grande profeta afirmou ser o próprio Deus. Então, se Jesus afirmou ser Deus, aceitou a adoração, então fica complicado achar que ele não é Deus, em função de ser um grande profeta e mentir. Então, quem vê ao Pai, vê a mim, e em muitos e muitos momentos, dos quais vamos ver alguns agora, e vocês podem ver os estudos anteriores, você vai ver Jesus posicionando-se como o próprio Deus. Na hierarquia aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, o Deus Filho. Ok? Então, primeiro verso bíblico, vocês vão ver aqui. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A causa dessa trindade nesse momento é que Jesus, ao ser batizado, e todas as pessoas cristãs, né, e agora eu me porto a quem é cristão, sem problema e sem preconceito, porque durante um tempo eu tinha só nome de cristão, eu não tinha o conhecimento necessário para falar sobre isso. Então, no caso, você que não tem ainda conhecimento e quer um pouco de aprofundamento, começa pelo estudo 1, né, na nossa playlist, Ouvindo a Voz de Deus. E aí você vai ter uma noção mais clara e até mais técnica, né, da Bíblia, para você
crer ou não no processo histórico da Bíblia, né? Que eu inicio falando muito sobre não uma visão de fé, né? Essa fé que a gente tem depois que tem um aprofundamento, faz parte de uma igreja, e muita gente faz parte da igreja, não tem o aprofundamento e estraga, né, o nome de Deus, estraga o nome de Cristo. Então é interessante que a gente tenha esse aprofundamento. Então, quando eu falo nesse modelo, e como eu estou falando aqui, eu falo mais direcionado às pessoas que já têm uma crença, né, faz parte talvez não do cristianismo, porque muitas religiões, né, elas não têm Cristo como centro, e particularmente não vejo problema no sentido de que só vai ser possível ver a Cristo, né, se a gente tiver o aprofundamento e a busca, né, da Bíblia como ela é, não como a igreja nos ensina, porque as igrejas elas utilizam de doutrinas próprias para apresentar a Bíblia. Isso causa um dano, né, muito violento à palavra de Deus, quando uma igreja se levanta e ela cria as suas próprias ideias sobre o que Deus é e o que Deus faz, né, onde na realidade somente a Bíblia, só a Escritura. Então, vemos aqui essa divisão no momento do batismo de Jesus. Então, qual seria a necessidade do Espírito Santo vir em forma de pomba? E o texto é muito claro. Ele vem como uma pomba. E no momento, Deus Pai fala. Então, nós temos ali um momento incrível onde o planeta, né, a Terra, o universo, né, consegue contemplar os três ao mesmo tempo. O Deus invisível na sua voz, o Espírito Santo, que também é invisível, mas estava ali como uma pomba, e Jesus, aquele que se tornou visível em carne corpórea, para nos apresentar o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Então, Jesus é uma prova lógica, histórica, né, da existência desse Deus. E quando eu falo prova lógica e histórica, eu falo de modo pessoal. Porque, na realidade, nós não temos provas lógicas da existência de Deus. Na lógica humana, nós não temos. E se tivéssemos, esse Deus não seria Deus, né? Ele está acima da lógica. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma camada de evidências gigantescas que eu vou apresentar para vocês em um próximo estudo, onde nós apresentamos a criação e a evolução. E aí você vai entender um pouco, à luz da ciência, por que é que nós, criacionistas, acreditamos mais no processo de criação do que no processo de evolução. Já falei em outros, vou repetir. Fui professor de biologia por mais de 4 anos, né? Sou neuropsico, sou psicopedagogo, também sou, como é que se diz? Trabalho na área de naturopatia clínica e a gente estuda biologia. Então, assim, não dá para vocês olharem para mim e achar que a gente tem uma visão fanática sobre a igreja, sobre a religião, sobre o cristianismo, sobre a Trindade. Então, a gente não tem a visão turva ou torpa diante do que a igreja apresenta, porque a igreja, para mim, é um ambiente onde nós vamos aprender. Nós não somos salvos pela igreja, né? Nem pela lei, nem por nada que não seja Jesus Cristo, né? Ele é o único intercessor, é o único capaz de nos interligar com o Pai, né, através do Espírito, que é o que vocês podem ver nos 2 estudos anteriores. Ok? Então está aqui muito claro a presença física, né, verbal e física, né? Nós temos o Espírito Santo, que apresenta-se como pomba, Jesus em carne, né, como filho de Deus e agora incorporado como filho de Maria e José, e a voz de Deus. Vamos ver agora que o filho não é o pai. João 8,16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu,
só, porém eu e aquele que me enviou. Palavras de Jesus Cristo, dizendo que foi enviado por Deus. Então aqui nós temos uma separação bem tranquila e bem lógica, né, de que existe uma divisão e Jesus não é o Pai. O Pai também não é o Espírito Santo. Nós temos aqui em João 14, 26, que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Aqui, novamente, nós podemos tocar, sentir a Trindade com muita clareza. Primeiro, o Espírito Santo será enviado, ok? E recebe o nome de Consolador, o que deixa muito claro a posição dele como Paráclito, como um ser. Então, se o Espírito Santo, que é um consolador, e você pode olhar aqui na própria língua portuguesa, você vai encontrar o consolador com especificidade. Na tradução e no original nós temos Paráclito, que é a representação de um ser. No ponto seguinte, você vai ver aqui, o Pai enviará, ou seja, como se envia algo. E o interessante é que é em meu nome. Jesus Cristo agora, né, se posiciona diante do texto. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Novamente Jesus diz, o que eu disse, o Espírito Santo que virá, ele vai lembrar você. Inclusive o Espírito Santo também, em João, nos aponta o pecado e o juízo. Pecado, transgressão da lei. Juízo, resultado do pecado. E no juízo, nós vamos estudar mais à frente, nós vamos entender o que é o juízo, quando ele ocorreu, como ele está ocorrendo e quando ele ocorrerá. Existe uma divisão muito interessante sobre o juízo e a gente vai apresentar exclusivamente à luz da Bíblia para você entender esse juízo e saber que vai ter julgamento, sim. E já está tendo um julgamento. E aí, essa divisão você vai entender com clareza. E se você quiser já ter um deslumbre, lê o capítulo 20 de Apocalipse. Você vai ver que vai ter um julgamento lá no finzinho, mas esse julgamento final, depois do milênio, que é um outro estudo muito bacana que pouca gente sabe, pouca gente conhece. Vocês vão entender o que é o milênio na visão bíblica. Então, aqui ficou claro que o Pai não é o Espírito Santo. E também já aponta que o Filho não é o Pai e nem o Espírito Santo. Avançando aqui, o Filho não é o Espírito Santo. Estou apresentando de forma mais específica, né? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus, Jesus, de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui está falando com muita clareza que Deus ungiu a Jesus com o Espírito. Então, não tem como alguém ser ungido por si mesmo. Nesse sentido, inclusive, como o texto está apresentando. Então, particularmente, eu vejo muita clareza. E aí você vai ter, no final, o nosso contato. Você pode fazer algumas perguntas. Aqui, respeitosamente, como eu já sempre repito, eu não entro em discussão e nem em polêmica, porque eu não vou defender a crença e nem a visão de ninguém. Eu defendo a minha crença, eu defendo a minha visão. Eu não entro em debate e nem em atrito com ninguém, porque não é o meu papel. Estou aqui para ensinar o que eu aprendi e aprender com alguém que queira me ensinar, mas sempre evitando esse lance do desdém, da ridicularização, da falta de respeito. Então, eu somente deleto e não entro em atrito, porque não tenho o menor interesse, ok? Avançando, nós temos aqui Pai, Filho e Espírito Santo apontados como Deus. E não são deuses triúnicos. Nós vamos ver um pouquinho à frente essa unidade, tá bom?
Pergunta que sempre fazem e a gente tem respondido à luz da Bíblia, em função de que seria Deus Pai maior que Deus Filho e Deus Espírito Santo? Teria Jesus mais autoridade? Porque no texto que a gente acabou de ler diz que mandará o Espírito Santo em meu nome. Então, se eu mando em nome de alguém, é como se alguém fosse mais importante. Mas não existe no processo ontológico, ou seja, na essência, diferença ou distinção. No início está escrito: e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo pairava sobre as águas. João diz que Jesus estava no princípio com Deus e ele era Deus, e ele não faz ali uma distinção entre o Deus Pai e o Deus Filho. Então, não temos como definir essa trindade antes, porque a Bíblia fala de um jeito mais aprofundado quando inicia-se o processo do plano de redenção, que é outra coisa que nós vamos estudar e exige uma profundidade tremenda, porque o plano de redenção cria uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. E uma das principais é: como é que um Deus todo-poderoso entra em luta ou em debate com um inimigo que ele mesmo criou? Deus, como criador, poderia destruir o inimigo num estalo de dedo, e aí trava toda uma batalha, coloca todo um planeta para definir uma batalha onde ele poderia ter definido lá no céu. Derrotou Satanás no céu, expulsou, depois derrota como anjo Miguel, Jesus Cristo, que também vamos estudar sobre as posturas de Jesus, né? Porque Jesus inicia como Deus, depois, para vencer Satanás no plano de anjo, ele se torna anjo e depois ele se faz carne, porque como carne ele poderia vencer Satanás menor do que ele. E é por isso que no capítulo 5 de Apocalipse você vai encontrar dizendo que o livro que Deus tem na mão, selado por dentro e por fora, ninguém pode abrir. Né? E João se desespera, começa a chorar, porque acabou a esperança, né? Se o livro que Deus tem na mão, selado por dentro e por fora, né, tem o destino da humanidade, e nem Deus poderia abrir, né, tem alguma coisa muito estranha atrás disso. Então, quando João, em desespero, vê ali que não tem esperança para a humanidade, eu acho que é o anjo ou o ancião de dias, não lembro bem, que ele diz: calma, João, tem aquele que venceu, né? Para que na vitória dele todos fossem vencedores. Então, nós temos o leão da tribo de Judá, representação de Jesus Cristo. Então, Jesus é o único que poderia abrir. E aí, vou só adiantar um pouquinho, porque no estudo a gente aprofunda melhor. Jesus foi o que venceu Satanás no mesmo plano, provando que Deus é justo. E a existência de Satanás, ainda hoje, mesmo com todo esse caos que ele causa a nível planetário, está dentro de um plano de justiça. Né? Qualquer ser humano, com o mínimo de habilidade possível, só vai condenar alguém mediante toda a comprovação. E aí você pode dizer: mas Deus não tinha comprovação? Deus tinha, mas eu não tenho, porque ainda hoje eu peco. Você não tem, você continua pecando. Então, é necessário que seja provado que o mal não presta. E quando formos destruídos e não vamos para o inferno, como apregou algumas denominações religiosas, e eu vou mostrar para você à luz da Bíblia em um outro estudo, onde falaremos exclusivamente sobre a visão do inferno bíblico e a visão do inferno grego, né, criado na antiga Grécia, sem nem conhecimento de Deus, depois na Idade Média pela Igreja Católica e agora por várias denominações religiosas que se colocam como evangélicas e pregam a visão de um Deus tirano, cruel, maldoso, que vai colocar os seus filhos para queimar eternamente. Ok? Vamos estudar bem bonitinho sobre isso e você vai entender o que é realmente o inferno. Sheol, sepulcro, túmulo, na sua tradução original. Então, o plano de redenção divide, sim, a hierarquia, né, trinitária. Nesse momento, nós temos um Deus que fica lá
e se mantém todo-poderoso, nós temos o Filho que esvazia-se a si mesmo. Esse é o detalhe que a gente não pode esquecer. Não foi Deus que tirou a condição de Jesus e deixar de ser Deus como ele era para se tornar homem. E aí nós temos o dual, nós temos o Deus que se fez homem, que não perde a sua divindade na essência, mas perde toda a capacidade e os poderes de Deus em função de que, como ele iria batalhar, abaixo de Satanás, para vencê-lo, como eu e você poderemos vencer pelo exemplo dele. E todo o poder de Jesus vinha da comunhão, e você vai ver comunhão com Deus. Você vai ver que ele ora, que ele jejuma, que toda madrugada ele está ali, recorrendo ao Pai. E aí, esse era o grande segredo da vitória de Jesus sobre o mal. Era a conexão dele com Deus. Avançando aqui. Deus, Jesus, Cristo e o Espírito Santo, ainda falando sobre a Trindade. 1 Coríntios 12, 3, 5. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Espírito e de Deus. Notem aí que há uma conexão entre o Pai e o Espírito. Afirma, anátema, Jesus. Anátema quer dizer mentira, falsidade, algo não verdadeiro. Então, ninguém afirma pelo Espírito de Deus que Jesus é uma mentira. Ok? Não dá para afirmar e não dá para dizer que Jesus não é quem ele é se tiver o Espírito de Deus. Ok? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, há um ciclo aí onde, através do Espírito Santo, nós vemos Jesus como verdade. E não tem como ver o Espírito Santo sem antes conectar-se com Jesus, porque ele é a parte corpórea da Trindade. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Não temos aqui outros espíritos, outra divisão. Nós temos exclusivamente o Espírito Santo de Deus que se propaga, que nos alerta, que nos aponta a direção, que fala conosco quando permitimos. O Espírito Santo, ele não vai invadir, assim como Jesus não invadiu e não invade. Você é livre para decidir o caminho que você quer. Aqui nós temos 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui você vai ter clareza de que nós temos uma divisão muito clara. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Eu não sei se você já ouviu, mas nós temos texto que diz o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus. Então você vê que o Espírito Santo é a junção, é o que conecta um ao outro mediante o processo da Trindade. É mais ou menos como o nosso corpo conecta-se com a nossa alma, que vem de pneuma, que é somente o sopro de Deus. Vamos estudar sobre a morte e a gente apresenta isso à luz da Bíblia. Então, a alma não é uma vida. A alma gera vida em um corpo. E quem mantém essa junção perfeita? O Espírito, que é a capacidade humana de sentir, de pensar, de aprender e a condição de conectar-se com Deus. É o nosso Espírito, que não é algo separado do corpo. Biblicamente, quando um morre, todos morrem. Então, não há uma divisão tricotômica, como os gregos apregoavam, e como o próprio Espiritismo e algumas denominações religiosas que se colocam como cristãs, se posicionam, que na morte o corpo vai para o túmulo e a alma vai para o céu, para o inferno. No Espiritismo vai para fica vagando se não tiver lugar para ele, ou vai para um lugar determinado, ou volta para o corpo. Então tem toda uma questão que tem que ficar clara. Toda condição contrária à Bíblia, ela aponta uma segunda oportunidade fora de Jesus Cristo. No Espiritismo, no purgatório, na reencarnação e também com uma visão de arrebatamento
depois de um período onde o homem pode purificar-se, onde a morte de Jesus não serviu como purificação. Se a morte de Jesus não serviu como purificação dos que já morreram e dos que vão morrer ainda, mediante o processo do tempo, fica complicado achar que existe um lugar de tormento onde o pecado foi pago para todos. E a condição de quem morreu e não aceitou a Jesus Cristo não é purgatório ou inferno. Criação grega e depois apregoada pela Igreja Católica na Idade Média. Nós temos aqui um ponto muito nevrálgico para a gente pensar sobre o que Satanás quer quando faz com que a gente acredite que existe um inferno. Grande parte das pessoas, e com razão, olham para Deus de forma muito cruel. Alguém viveu 80, 60, 30, 40, 20 anos, cometeu pecados, não aceitou Jesus e agora vai passar uma eternidade sofrendo em um lugar onde ela não pode morrer. E a Bíblia diz com toda clareza que o salário do pecado é a morte. Morte eterna. E você vai estudar isso bonitinho mais à frente. 1 Pedro. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Gente, segundo a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito Santo, a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. É os três aspectos para a salvação, né? Detalhe, a presciência aqui não é predestinação. É outro tema bem polêmico que a gente também vai discutir no decorrer dos outros estudos. Mas fiquem atentos que mais um texto aqui mostra claramente a divisão muito específica de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com uma incumbência, com uma atitude, com uma ação, né? Presciência, santificação e obediência. João 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu, Jesus, né, rogarei a quem? Ao Pai. Então, se ele roga a alguém, existe sim uma separação. E ele vos dará outro Consolador. Novamente, encontramos aí o princípio da Trindade em uma divisão muito lógica. Falo com o Pai manda um outro e eu vou para onde o Pai está e o Consolador vem para onde eu estou. No verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis porque ele habita convosco e estará em vós. Note que o verbo está no futuro. Por quê? Porque Jesus ainda falava aqui na terra, quando estava vivo, antes da ressurreição, porque ele continua vivo. Então, habitará em vós, por quê? Porque ele vai vir, e ele vindo, vai ficar aqui até Jesus voltar, ou o fechamento da porta da graça. O outro momento que já falamos sobre ele, de forma indireta, mas aqui é outro ponto muito interessante, que é apregoado por praticamente todas as religiões cristãs, onde é dito: ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não houvesse essa divisão real, e o Filho não fosse Deus, o batismo seria apenas em nome do Pai, porque o Pai supriria todas as condições necessárias. Ou em nome do Filho, se o Filho fosse, ou do Espírito, mas não. Todos três são citados para o batismo e todos três são citados para as ações, de uma forma integral em nosso meio. Então fica muito claro aqui que para ir pregar, Pai, Filho e Espírito Santo, e para concretizar a pregação, Pai, Filho e Espírito Santo, como no batismo de Jesus, também esteve presente os três. Deus Pai.
Vamos agora falar um pouquinho, de forma exclusiva, sobre Deus Pai, usando os textos bíblicos aqui apresentados. Mateus 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, aqui você vai ver, no Novo Testamento, um posicionamento extremamente real de Deus Pai na oração de Jesus Cristo, uma das orações mais famosas do planeta, o Pai Nosso. Então, ele chama Deus de Pai, dando-nos o exemplo na nossa forma de orar. Quando orares, orem assim. Então, Deus do céu, Deus Todo-Poderoso, não tem problema que você fale isso. Mas o que mais afaga o coração de Deus é quando a gente chama ele de Pai. Pai Nosso. Né? Pai meu é mais complicado, porque aí você gera um exclusivismo que não está na oração. Sempre será nosso. Porque não há superioridade entre mim e você, entre você e o Papa, entre você e o pastor, o presbítero. Não existe uma superioridade, até porque Jesus disse que quanto maior os cargos e as funções, mais humilde essa pessoa deveria ser. Então a gente não consegue compreender porque tem pastores aí pisando em ouro, andando de jatinho, não tem problema nenhum se fosse do trabalho do suor do rosto dele, mas não é. Não dá para se andar de jatinho pregando o evangelho. E a gente sabe que tem um problema muito sério. Eles não chamam Pai Nosso, eles chamam Pai Meu, porque tiram a pele das ovelhas, ao invés de pregarem o reino e usar os bens para auxílio de quem precisa e também para sustento da igreja. Ele tem que se sustentar? Tem, mas tem que estar num nível de humildade. O próprio Jesus disse que não carregava nenhuma mochila. E aí tem um pessoal aí que eu acho que tem um déficit de atenção gigantesco quando fala que Jesus pregando na praia, porque Jesus tinha uma casa na praia e ele era rico e... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, como tem gente sem base, sem fundamento, e ainda tem pessoas que seguem essas pessoas. Avançando. Malaquias 2,10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? E aqui você está vendo no Antigo Testamento, de forma mais específica ali em Malaquias. Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nesse texto fica muito claro aqui, havendo Deus falado através de muitas maneiras pelos profetas, e agora, ou seja, naquele período, falou através de Jesus. Então a gente encontra aqui Deus de forma específica, separado de Jesus, mostrando que Deus é Deus, Jesus é Jesus, e como a gente já estudou minutos atrás, você que está entrando agora para ver, volta lá depois, ou continua assistindo e volta para ver. Desde o início, nós temos mais 9 estudos, todos eles totalmente pautados na Bíblia, sem opiniões pessoais. O nosso Deus é misericordioso, canta o salmista e afirma que sua misericórdia dura para sempre. Onde nós encontramos isso? Salmo 116, Salmo 100. E quanto Deus seja misericordioso, sua misericórdia não pode ser exigida ou conquistada. Isso aqui é para a gente entender que Deus tem um posicionamento. Eu até falava com uns amigos que nós tratamos Deus como se ele fosse alguém que ele é que foi criado para nos servir. E quando Deus não faz o que nós queremos, a gente se chateia, fica magoadinho, faz beicinho, né? Mas nós fomos criados para servir a Deus. Então, quando Deus não age em nossas vidas por um motivo que é perfeito, Deus não erra no que ele faz. Tudo que Deus faz é perfeito. Se tem alguma coisa estragada aqui, fomos nós que estragamos. E isso tem que ficar muito claro nas nossas cabecinhas. E nós vamos fazer um estudo sobre o processo da entropia, né? Desde o processo da criação até hoje, como a gente tem estragado o planeta, estragado a nossa saúde. Gente, nós pegamos comida que não é comida, é veneno, e
jogamos para dentro do nosso corpo. Nós assistimos porcaria que polui a nossa mente. Nós entramos em crises emocionais porque a gente absorve tudo que não presta ao nosso redor. Então, notem que o ser humano, ele não tem clareza na sua forma de viver e de existir. Então, quando a gente faz análise aqui, dizendo para você que nós não podemos exigir de Deus sua misericórdia, não pode ser através de exigência, porque Deus é soberano e Ele sabe exatamente o que fazer e como fazer. Quando oramos a Deus pedindo misericórdia, tem que ser num processo de extrema humildade. É mais ou menos aquele funcionário que vai pedir aumento de salário e ele não é bom no que ele faz. Porque um bom funcionário e que tem gabarito, ele não pede aumento de salário não, gente. O dono, ou dá o salário, ele vai para outro canto, porque tem uma fila de gente querendo essa pessoa. Como pecadores, me dizem, cadê a fila de deuses nos querendo, a não ser Satanás, para acabar com a nossa vida? Então, não podemos exigir misericórdia ou conquistarmos. Deus é por amor, puramente por amor. A misericórdia de Deus não perdoa cegamente, mas é guiada por princípios da justiça e santidade. Eu já joguei aqui do lado o que é que norteia a justiça de Deus. A justiça não pode ser feita de acordo com o sentimento e o pensamento de alguém. E Deus, sabendo do princípio humano, ele coloca para nós a sua lei. Por quê? Porque não tem como negociar com a lei. A gente pode conversar com Deus, a gente pode orar a Deus e pedir misericórdia. Mas diante da lei, não se negocia. O juiz, quando tem o crime ali que foi factual, está comprovado, e tem uma lei, ele só pode perdoar se ele for corrupto. Deus não é corrupto, mas ele é misericordioso e está acima, porque ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Então, ele pode sim se utilizar do seu arrependimento e usar o que ele fez para comprar você e a mim do inimigo. Então, nesse momento, Deus usa de misericórdia, mas houve um processo humano dentro desse processo, que é o quê? Arrependimento. Então, ele não perdoa cegamente. Final do capítulo 20 de Apocalipse, você vai ler lá que abriu-se no céu a arca de Deus e viu-se o quê? A sua lei. E o que a lei dele rege? Rege que todo aquele que comete qualquer um erro dentro desses 10 preceitos aqui, comete pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Então, se o salário do pecado é a morte, você vai morrer porque você pecou. E qual é a chance de você não morrer? Arrependimento e a aceitação de Jesus Cristo como seu legítimo e único Salvador. Porque se tem que ter morte, e Deus não mudou isso, tem que morrer para pagar o pecado. Então, se Jesus morreu para pagar o seu pecado e o meu pecado, e eu aceito a morte de Jesus como condição para pagar o meu pecado, e mudo de direção, que é isso que quer dizer arrependimento. Não confunda remorso com arrependimento. Remorso é um sentimento, arrependimento, arrepender é atitude, é ação que você faz contrária aos erros que você comete. Então, a partir desse momento, olhando para a lei, você sabe como arrepender-se, ou seja, como mudar de direção. No arrependimento, Deus te aceita, mesmo cometendo as piores atrocidades. Arrependimento. Não venha com história de remorso porque está se sentindo mal porque cometeu um crime. Se sentir mal não é problema e nem solução. Se sentir mal é só um problema emocional que vai te desgastar. Mas eu não devo me sentir mal com o que eu fiz de errado? Não, para quê? O que você muda na sua vida se sentindo mal? Jogando no teu corpo hormônios ruins. O que você tem que fazer é reparar o teu erro. É não fazer mais, é mudar de direção. Abominar, abolir, jogar fora tudo aquilo que tira de você a tua relação real com Deus e vai contrária à palavra de Deus. Então, se você quer realmente comungar com Deus, segue os mandamentos, sabendo que eles não vão te salvar, eles apontam o pecado e diz para você onde é que você está errando. Vai até Jesus, se purifica do pecado e garantia de salvação, sem falha, sem erro e sem pagar. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Quem fala isso é o apóstolo Paulo na carta aos Romanos.
Nós temos o quê? Um Deus presente, olha que legal. Um Deus que faz parte da nossa convivência, está conosco dia a dia. O que é que nós temos agora aqui? Nós temos Gênesis 3. Ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Aqui nós sabemos, à luz da Bíblia, que todos os dias Deus vinha até o jardim para comungar com os seus filhos. Naquele momento, né, Adão, Eva, e aí a gente não tem nenhum relato de ter filhos ainda, mas, como a Bíblia não cita, eu não posso dizer que sim, mas também não posso dizer que não. Aqui, como eu falei para vocês, a gente só fala exclusivamente das Escrituras. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que Deus vinha conversar, ou seja, a presença de Deus estava ali. Êxodo 25. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, quando Deus não podia mais ficar em nosso meio, em função da sua grandeza, da sua luz, do seu poder, o pecado teria destruído o ser humano, né, na presença de Deus. Então, o que ele faz? Ele pede para criar um santuário, e dentro do santuário, um lugar onde se processa toda a posição de Jesus, através dos pães, da luz, da propiciação, né, lá fora, através do sacrifício, que é a pedra, que a gente vai estudar também sobre isso, da pia, que é a água, que limpa, purifica, e lá no Santo do Santíssimo, o Shekinah, que era a presença de Deus. E lá nós tínhamos a Arca Sagrada, que hoje não está na Terra, né? Se você olhar no final do capítulo 20 de Apocalipse, você vai ver que o templo real já existia, porque quando Deus fala para Moisés fazer o santuário, ele pede para fazer igual ao modelo que está no céu. Então, no céu tem um santuário. E é por isso que a gente tem que estudar sobre o santuário. Quem não sabe o que é o santuário não tem noção do plano de salvação. Você não sabe, porque é que Deus está fazendo tudo isso, né? Para quê e por quê? Né? Todo esse processo de luta entre o bem e o mal está acontecendo. Então, você não vai saber se você não tiver conhecimento do santuário, mas em breve você vai ter a oportunidade, inclusive amanhã, ao meio-dia, caso você deseje, eu vou deixar o meu contato aqui para você, nós estaremos falando sobre o juízo investigativo, que é uma coisa que não é propagada pelas milhares de denominações religiosas. Né? Vocês vão entender o que é o juízo investigativo, e nele eu explico um pouco sobre o santuário, mas nós vamos ter um estudo também sobre o santuário, ok? Então, Deus criou ali, né, no meio do seu povo, um lugar para ele poder ficar, porque não poderia ficar como antes. E por último aqui, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Hoje, nós ouvimos através de Jesus na igreja. Toda igreja, sim, toda igreja cristã fala de Jesus, mas nem toda igreja cristã é de Jesus. Ok? Existe um exclusivismo? Não sou eu que digo. Volta lá para o estudo sobre a igreja. Não, nós temos um sobre a igreja aí, mas ainda não é o oficial. Mas tem um estudo sobre a igreja que você pode dar uma olhada lá. E Jesus diz com todas as letras que o meu aprisco é um só. E as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e virão até mim. Existe uma igreja invisível, que nós falamos e vamos falar sobre ela, que é a igreja onde pessoas, independente da denominação religiosa, por não ter conhecimento, Deus aceita o seu modelo de adoração. Então, se você não tem ainda conhecimento, a Bíblia é clara quando ela diz que não leva em conta o tempo da ignorância. Então, quem está na ignorância, mesmo cultuando a Deus de forma errada, Deus a ama e entende. Só que quem vai pagar o preço é quem ensina. Aquele falso profeta que está ensinando e levando suas ovelhas em um caminho errado, mas na hora que a ovelha tem acesso à Bíblia, a ovelhinha tem que mastigar, tem que comer, tem que questionar. Não podemos estar olhando para um líder de igreja e engolir tudo aquilo que ele coloca de cabeça para baixo para a gente. Então, hoje Jesus está na igreja ou nas igrejas. Mais à frente, mediante os estudos bíblicos, você vai ver que ele está na igreja. Existe uma igreja que representa, e ela não vai ter nome aqui, porque eu não vou dar nome para ela. Você vai analisar à luz da Bíblia quais são as 5 colunas bíblicas que sustentam a igreja de Deus. Se nessa igreja faltar uma dessas colunas,
você vai ver o texto de Apocalipse que diz: sai dela, povo meu. Ok? Então, se não há sustentabilidade bíblica para a religião que eu estou e que você está, precisamos sair dela. Miqueias 7, 18, 19. Que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança. O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, ele está retendo a ira por quê? Porque ele é perdoador. Isso aqui vai de contra aquelas ideias que as pessoas colocam sobre um Deus do Antigo Testamento, duro, cruel e etc. Né? Então, se você já estudou os anteriores, você vai ver que não havia ali um Deus cruel, até porque ele é misericordioso. Quando Deus mandou destruir ou matar populações, como em Nínive, que foi perdoado, Sodoma e Gomorra, que não foram, e outras cidades que estavam com uma idolatria, onde crianças eram assassinadas, colocadas nas mãos de deuses em fogo. Então, havia uma maldade tremenda e não vou explicar aqui porque não vai dar tempo, mas no processo histórico daquele período, uma criança advinda de uma outra tribo, de uma outra realidade, ela teria muitos problemas. Então, a misericórdia de Deus seria o descanso daquela criança para a eternidade, até porque o reino dos céus pertence às crianças. Então, aquelas crianças mortas ali, aí eu vou falar por mim, eu não vejo que elas sentiram dores ou passaram por essa terrível visão que a gente tem quando imagina como eram aquelas cenas. E o reino do céu está garantido para elas. E só para talvez chocar você, se Deus chegasse para mim e dissesse: Edilane, você tem um filho, como eu tenho, né? Tenho 2 filhos, e ele dissesse: olha, eu vou levar o teu filho, porque se ele continuar, ele vai se perder e você não vai encontrá-lo no céu. Eu entregaria o meu filho. Doeria bastante, mas eu não trocaria 10, 15, 20 anos, ver o meu filho se perder, né, por um período de afastamento, onde eu vou encontrar ele e tê-lo para a eternidade. Então, a visão que eu tenho é essa, e a visão que a Bíblia apresenta de uma forma não tão direta também é essa, da misericórdia de Deus. Então, muitos dos seus filhos morreram antes, em função da sua misericórdia. Por exemplo, Paulo morreu antes. Paulo poderia ter durado mais um tempo. Bastava não ter aceitado, né, a condição de Deus e aceitado o jugo romano. Ou seja, se continuar como ele era, um cidadão romano, um cidadão do mundo, vivendo o mundo sem a presença de Deus. Mas Paulo rejeitou. Né? Pedro rejeitou. João rejeitou. Né? Mateus, Marcos e muitos que não abriram mão da eternidade em função de um período pequeno de vida. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus Pai no Novo Testamento. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai a quem são todas as coisas, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Então, notem aqui que nós falamos de Deus Pai e de Jesus, e à luz do Novo Testamento, porque vocês já viram anteriormente, só dar uma clareada aqui. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito é quem o revelou, no caso, Jesus Cristo. Então, fica explicado aqui a presença de Deus no Antigo Testamento, quando ele falava com aquelas pessoas, quando ele desceu com os anjos, quando ele conversou com Abraão. Então, ali não era Deus Pai, era Deus Filho. Jesus Cristo já como anjo, porque aí ele poderia se apresentar. Vamos entender isso quando formos estudar sobre Miguel, aquele que é como Deus. Então, se ninguém jamais viu Deus, ou tem um erro aqui, ou era Jesus que se apresentava porque também ele é Deus. Então, você vai ver que ele foi adorado. E se não era Deus, era quem? Lógico que era Jesus Cristo. Quem apresentou as tábuas e escreveu para Moisés, se Deus nunca foi visto e ele viu a mão de Deus escrevendo? Jesus Cristo. Então, lembrem-se que Jesus Cristo não é filho objetivo de Maria. Ele corporificou-se, ou seja, se fez carne através de Maria. Mas o Jesus criou o mundo e criou Maria. Então, Maria foi a mulher que Deus escolheu de forma muito especial para
revelar Jesus ao mundo, né? O que criou na cabeça de muita gente uma divindade para Maria, que é um outro problema que a gente resolve à luz da Bíblia e em um estudo mais à frente. Maria é especial, especialíssima. Está no céu? Não. A Bíblia diz que ninguém foi para lá que não tenha vindo. A Assunção de Maria foi dada por um Papa católico, e aí, como não sei se a maioria de vocês sabem, mas o Papa, ele tornou-se, por uma lei própria dele, vicários, né? Pontífice. Ele se fez ponte. Então, como ele é a autoridade máxima na Terra, e o vicário de Deus, ou seja, aquele que representa o próprio Jesus, ele está na posição de Jesus na Terra. Então, ele poderia mudar o que ele quisesse, inclusive mandar pessoas para o céu ou para o inferno, que era uma visão, hoje muitos católicos entendem isso, inclusive padres também já compreendem isso, que não funciona dessa forma, mas ainda se tem uma visão, né, do papado como alguém com autoridade na Terra, onde, na realidade, quanto maior o cargo dentro de uma igreja, menor é, porque aquele que é maior é que lava os pés dos servos. Então, quando a gente entende isso aqui, vai perceber que o único intercessor seria Jesus Cristo, esse Deus unigênito, do qual revelou a Deus do céu. Ok? Então, quem me vê, vê a mim, né, vê ao Pai. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que ele era justamente a visão do próprio Pai, mas ele não era o Pai. Ok? E concluindo aqui, Mateus 26. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa conversa com o Pai estabelece um critério assim poderoso para qualquer cristão entender que ali Jesus falava com outro. E aí nós confirmamos aqui Trindade, Jesus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Espero profundamente ter esclarecido. Vou deixar o nosso contato aqui para você tirar alguma dúvida, caso você tenha. Eu só respondo alguma aqui no próprio YouTube, se for, como eu disse, respeitosa. Aí a gente responde sim. Esse contato que eu estou colocando aqui para vocês é também do nosso WhatsApp. Vou colocar aqui também. Prontinho. Estou subindo aqui para você ver. Aí está o nosso contato. Você pode perguntar aqui no YouTube ou pode também, que é melhor lá no nosso WhatsApp, porque eu tenho mais tempo e aqui eu não consigo ver com muita frequência, em função das atribuições diárias. Então, um grande abraço, fica com Deus e espero profundamente ter sido útil nesse vídeo. Se você gostou, indica para os seus amigos, segue o nosso canal e veja os outros 9 anteriores, dos quais nós falamos sobre Jesus, Espírito Santo, sobre a Bíblia. E nosso próximo encontro, nós iremos dar continuidade. Não vou confirmar agora, mas eu creio que vai ser a origem do mal. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Ele nos permitir.